Assim nós apresentamos a tua serva, Deus, que já se encontra nas tuas mãos, Pai. E é o Senhor que vai ser na boca dela, Pai, trazendo que, Deus, a tua palavra seja revelada, meu Deus, no profundo e no escondido, para que nós sejamos alimentados, Pai. Porque este alimento, a tua palavra, que tem nos sustentado. Se não fosse a tua palavra, Deus, o que seria de nós? E é por ela, Deus, que aqui nós estamos. É pelo Senhor que nós buscamos, ó Pai. E é aqui que nós recebamos e tomamos posse, em nome de Jesus. Amém? Vamos receber a missionária Paula com as palmas bem fortes para o Senhor. Aleluia, Jesus. Deus de maravilhas, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Santo, santo, fiel é o nosso Deus. Peço aos irmãos que abram vossos livros. O livro de Lucas. Aleluia, Jesus. Livro de Lucas, capítulo 1. Aleluia. Primeiro capítulo da Bíblia, de número 1, versículo 39. Deus de maravilhas, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém, amados? Somente até aqui. Aleluia, Jesus. E nessa noite eu gostaria de destacar aqui duas mulheres da palavra do Senhor, a qual foram mães, né? Uma mulher chamada Maria e uma mulher chamada Isabel. A mulher chamada Maria foi uma mulher a qual o Senhor achou graça nela. E pelo Senhor achar graça em Maria, o Senhor enviou um anjo a falar com ela. Você ficará grávida e conceberá luz a um menino, a um filho. E ela, por não ter relações com nenhum homem, ela ficou pensativa e falou para o anjo. E ele disse: não se preocupe, porque o filho que tu irás gerar será do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Este será filho do Deus Altíssimo. E temos Isabel, uma mulher a qual era estéril, uma mulher a qual já tinha uma idade e achava que não iria mais ter filhos. Porém, o Senhor também agraciou a Isabel com um filho. Filho este, a qual o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, seu esposo, e disse: a sua mulher irá gerar um filho.
e lhe dará o nome de João, que foi João Batista. E nós vemos que o Senhor, Ele preparou essas duas mulheres para que elas fossem mães, e cada uma com o seu propósito diferente. E Maria então decidiu visitar Isabel, e ela, chegando na casa de Zacarias, saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela conta que dentro do seu ventre o bebê se mexeu. O bebê começou a fazer ali um reboliço dentro da sua barriga, porque ele estava alegre com a presença de Maria, a qual estava grávida do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E ali ela se achou, muito satisfeita, muito alegre com a visita de Maria. Aleluia, Jesus. E reconheceu que aquela mulher estava grávida daquele a qual era o seu Senhor. Isabel, ela reconheceu, mesmo Jesus ainda estando dentro da barriga de Maria, porque ela foi cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. E nós destacamos, amados, nesta noite, essas duas mulheres, a qual não foram apenas mães, a qual não apenas geraram filhos, mas elas geraram propósitos de Deus. Aleluia. E eu quero dizer a mim e a você nesta noite, mãe, que eu fui escolhida, você foi escolhida para gerar propósitos de Deus. Não foi apenas um filho, mas foi uma geração, foi um gerar de um propósito de Deus. Não foi apenas você ser mãe, mas o Senhor lhe concebeu um dos maiores sinônimos de amor, que é um filho. É o prazer de ser mãe. E um sentimento a qual o Senhor, Ele nos deu o privilégio de sentir, que é o amor incondicional. A mãe, ela não ama somente um pouquinho. Ou o amor de uma mãe pelo filho, ele se esgota. Não. O amor de uma mãe para o seu filho, ele é incondicional. Nós somos privilegiadas por ter esse sentimento. Nós até conseguimos sentir aquilo a qual Deus, ele sente por nós, um amor incondicional. Se o nosso Senhor Jesus Cristo não sentisse tal grande amor por nós, Ele não teria feito aquele sacrifício naquela cruz, a qual foi tanto humilhado, a qual foi tanto cuspido, chicoteado, mas pelo seu grande amor, Ele entregou a sua vida por nós, a qual nós, mães, também doamos as nossas vidas para os nossos filhos, em forma de cuidado, em forma de amor, em forma de zelo, de carinho, de proteção. Que isso tudo o Senhor, Ele tem por nós. Todos esses cuidados o Senhor, Ele tem por nós. E colocou em nós como mães, para também dar aos nossos filhos. E sabe o que é interessante, igreja? É que quando nós meditamos a palavra de Deus, nós vamos ver grandes homens da Bíblia. Nós vamos ver Abraão, nós vamos ver Isaac, Jacó, Davi. Foram homens de Deus. Nós vamos ver vários e vários homens, mas que cada um deles teve uma mãe. E essa
só que interessante. Eu acho que a gente nunca parou para pensar que todos esses homens da Bíblia tiveram uma mãe. Uma mãe tiveram que chegar a eles e dar a luz. E Ana, o que falar de Ana? Uma mulher que era estéril, que chorou, que pediu, que clamou ao Senhor para que abrisse o seu ventre. E o Senhor concedeu a ela um filho. E ela, com toda a sua gratidão ao Senhor, devolveu para ele aquele filho. Aleluia, Jesus. A qual foi um homem de Deus, Samuel. Um homem a qual Deus ele usou tremendamente nesta terra. Nós vimos que foram homens usados pelo Senhor. Homens a qual cumpriram coisas aqui na terra, que fizeram parte de um propósito de Deus. E sabe, igreja, que na maioria das vezes nós enxergamos hoje, é que muitas mães não têm olhado para os seus filhos como sendo propósitos de Deus em sua vida. Nós não estamos gerando filhos apenas para viver a parte terrena, mas nós temos filhos para serem propósitos de Deus aqui nesta terra. Aleluia. Aleluias. Para herdar uma salvação, para herdar uma vida eterna. O Senhor ele não nos deu a missão simplesmente de cuidar, de alimentar, de vestir, de calçar. Mas a nossa missão de mãe, ela vai um pouquinho além disso. Ela vai com a responsabilidade de educar, de formar caráter. Como assim, Paulo? Você quer dizer que eu posso moldar o caráter do meu filho e da minha filha? Sim, igreja do Senhor Jesus. Porque o caráter de um homem, o caráter de uma mulher é formado, é modelado conforme aquilo que ele vive dentro de casa. Conforme aquilo que ele aprende vendo dentro do seu lar. Conforme aquilo que ele é instruído pela sua mãe e pelo seu pai. Nós podemos sim formar caráteres. Nós podemos sim conduzi-los à salvação. Porque nós sabemos que o Senhor é Ele quem cuida de tudo. Mas a nossa parte nós também temos que fazer. Não é somente o vestir, não é somente o alimentar. Ainda temos uma parte grande e principal, que é a parte espiritual. Essa igreja é uma parte a qual muitas mães ainda não despertou os seus olhos para atentar aquilo que é da carne e aquilo que é espiritual na vida dos seus filhos. E às vezes, nós como mães, queremos até mesmo, igreja, com as nossas forças carnais, debater com os filhos, fazer o que acha, quando na verdade, quando nós enxergamos que é o espiritual se confundindo com a carne, nós começamos a debater o inimigo no mundo espiritual, não deixando também de corrigir o carnal, porque muitas coisas têm que ser corrigidas no mundo carnal. Aleluia. Porque o Senhor ele nos ama, mas o Senhor ele também nos corrige. Tem coisas que o Senhor ele nos dá limites. Chega.
Chega. Tem coisa que o Senhor, Ele mesmo nos para. E às vezes nós, como mães, podemos até nos sentir incapacitadas de corrigir, de educar, quando na verdade o Senhor, Ele já nos capacitou, mães. Quando o Senhor, Ele nos deu a missão de gerar um filho, já vem um pacote completo. Já vem um pacote onde às vezes nós achamos que não temos forças, onde às vezes nós achamos que somos incapazes. Não. O Senhor, Ele já nos dá toda a capacitação. E quando nós nos aprofundamos em oração para buscar ainda mais a capacitação, o Senhor, Ele vai guiando. Ó, minha filha, por aqui. Como a nossa irmã Joelma, ela disse nesta noite, que o Senhor instruía ela a cuidar dos seus filhos. E o Senhor realmente, Ele vai nos guiando. Porque é fácil cuidar de um filho, de uma filha? Não é fácil. Sabe por quê, igreja? Principalmente nos dias atuais não é fácil. Porque nós falamos uma coisa e o mundo ele fala outra. Contradizendo tudo aquilo a qual nós estamos ensinando aos filhos. Nós falamos que X é errado e o mundo diz que X é certo. E às vezes onde nós falamos que X está certo, o mundo diz que está errado. Quando nós falamos, olha filhos, vocês não podem, o mundo diz, você pode. Claro que você pode. Você deve. E quando os filhos não têm mais ouvido os conselhos das mães? Olha, filhos, a boca da sua mãe, quando está no momento de correção, quando está no momento de instruir vocês, é a boca do Senhor falando com vocês. É a própria boca do Senhor. Porque qual é a mãe que quer o mal do seu filho? E é como a palavra de Deus ela diz. Qual é o filho que lhe pedindo pão, o pai ou a mãe lhe dará uma pedra? Não. Ele procura a todo momento suprir a necessidade do seu filho. Com todo amor, com todo zelo, com todo carinho, com todo cuidado. Mas às vezes tem sido difícil, porque há filhos que não querem mais obedecer os pais. Quando os pais abrem a boca para falar, não, você está chata, você está chato, está demais, eu não suporto mais nem ouvir tanta falação. E às vezes nós também, como mães, precisamos de moderação. Nem tudo demais e nem tudo de menos. Mas tudo na medida certa. Para não causar, mães, ira nos seus filhos. Por muitas vezes, mães têm causado ira nos seus filhos. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser temperados, né? Nem salgado demais e nem sem sal, sem sabor. Temos que estar na temperatura certa. Se nós vemos que lá na frente vai dar errado, corrige. Ó, lá na frente pode acontecer isso, corrige. Tem filhos que vai dar ouvidos e tem filhos que infelizmente não dá ouvidos. E se você viu que você aconselhou, reclamou e o filho continua fazendo, quando você já não pode mais com suas forças
que o próprio Deus dará limites. Aquilo às vezes onde nós não conseguimos mais impor limites, e nós buscamos o socorro dos céus, o Senhor, Ele entra em providência. Aleluia. E fala: até aqui é o seu limite. Daqui para frente não vai mais. Sabe por quê, igreja? O Senhor, Ele sabe das nossas preocupações. O Senhor, Ele sabe das angústias que muitas mães têm passado dentro do seu coração. O Senhor, Ele sabe. E às vezes, quando nós não podemos dar limites, o próprio Deus, Ele dá. Porque nós não geramos qualquer um. Nós não geramos filhos para se perderem neste mundo. Mas nós geramos propósitos de Deus. Propósitos de Deus. Não olhe para os nossos filhos apenas como filhos carnais, mas olhe como propósitos de Deus. Propósitos de Deus. Sabe por quê, igreja? Muitas vezes o inimigo, ele prega peças na vida dos jovens. E os pais, às vezes, não conseguem enxergar o porquê daquilo. Porque é propósito, seu filho é propósito de Deus. E o inimigo, ele busca de toda forma distorcer isso. Ele busca de toda maneira tirar os filhos da casa do Senhor. Ele dá, sabe, aquela coceira no ouvido para não ouvir os pais, que às vezes parece que é birra da criança, parece que é birra do jovem, e muitas vezes é o inimigo que está tampando os ouvidos, que está dando gastura de ouvir a voz da mãe e a voz do pai. E às vezes nós não enxergamos que pode ser o mundo espiritual atacando a vida dos filhos. E nós vemos, igreja, que o Senhor, Ele escolheu tantas mulheres, tantas e tantas mulheres para serem agraciadas por Ele. Aleluia, Deus. Não pense que o filho ou a filha que você tem foi apenas uma ocasião, foi apenas algo que aconteceu, que você teve, que você gerou um filho. Não. O Senhor, Ele escolheu a mim. O Senhor, Ele escolheu você para dar o filho que você tem hoje. Cada filho que você tem foi o próprio Deus que te escolheu para tê-la. Assim também é na vida dos pais. O Senhor, Ele nos escolhe para criar famílias, para prosseguir as gerações de adoradores. Tudo aquilo que nós sabemos do Senhor, tudo aquilo que nós temos do Senhor, nós devemos repassar para a nossa geração. Os nossos filhos têm que ver sim, precisam ver sim Deus em nossas vidas. Precisa ver sim, nós oramos dentro das nossas casas. Precisa ver sim, nós louvarmos o nome do Senhor dentro dos nossos lares. Quantos e quantos, irmãos, filhos têm se perdido da presença do Senhor? Às vezes por ver crentes dentro da igreja, entre quatro paredes, mas dentro das suas casas são outros tipos de pessoas. E eles mesmos são os primeiros a dizer que ali são pessoas que usam máscaras, que não são verdadeiros adoradores de Deus, e que eles também não precisam servir a Jesus, já que seus próprios pais não têm exemplo dentro do seu lar.
dentro da sua casa. E na maior fase, igreja, nos maiores exemplos, muitos e muitos filhos saem da igreja por verem o exemplo dos seus pais. Em todos os casos, não é. Mas muitos, igreja, é. Infelizmente, esta é a dura realidade. Aleluia, Jesus. Então temos que refletir um pouquinho mais. Temos que parar para observar mais os nossos filhos. Sabe por quê, igreja? O Senhor, Ele nos observa. O nosso Deus, Ele sabe o que acontece conosco. E Ele nos deu, mães, essa capacitação de saber o que acontece com o seu filho. Ele nos deu essa capacitação. Aleluia, Jesus. Ele nos dá uma força que às vezes nós não sabemos onde encontramos. Mas na verdade é o nosso próprio Deus que nos fortalece a cada dia. Porque a cada dia nós vencemos. Às vezes nós dizemos que é batalha, mas eu diria que são guerras, né, pastor? A cada dia parece que nós vencemos guerras. Não são apenas batalhas, mas é guerras travadas. É guerras travadas. Às vezes é filhos com problemas na escola, é filhos enfermos, é filhos às vezes desobedientes, é filhos às vezes que não ouvem mais do que aquilo a qual nós falamos. Isso são guerras. Não é apenas o mundo carnal agindo, mas o mundo espiritual. Aleluia, Jesus. E temos que estar atentos, irmãs, porque o Senhor, Ele nos agraciou. Nós vemos que desde quando o bebê ele nasce, nós como mães, nós sabemos que se o filho ele andar sozinho, mesmo não conseguindo, ele pode cair e se machucar. E conforme ele vai crescendo, a igreja não muda muita coisa. O nosso olhar ele tem que estar atento da mesma forma. Sabe por quê, igreja? Quando ele está ainda aprendendo a andar, ele está começando ainda a aprender as coisas. Quando ele já sabe andar, ele vai aprender, aleluia, Jesus, a andar novos caminhos. E é aí que o inimigo ele começa, aleluia, Jesus, a querer derrubar os nossos filhos, a querer passar rasteiras e levar para o mundo. É aí onde nós devemos estar atentos. É aí onde nós devemos estar vigilantes. E nós sabemos, igreja, que mesmo quando nós lutamos, e mesmo assim, o filho ele sai da presença do Senhor. Mas nós sabemos que a resposta final sempre vem de Deus. Nós sabemos que o coração ele fica aflito. Mas quando Deus ele vê que nós nos esforçamos, quando Deus ele vê cada lágrima, cada oração, Ele mesmo agirá, igreja. Ele próprio entrará em providência. Porque os filhos que nós geramos é do Senhor. O Senhor ele abençoa os nossos ventres para devolver a Ele aquilo que já é dele. Aleluia, Jesus. Porque nós temos filhos como empréstimos. Porque nada aqui dessa terra verdadeiramente é nosso. Nós não estamos aqui de passagem, não é isso? Nós não estamos aqui como morada, porque a nossa morada é no céu.
nossa morada já está preparada. Glória a Deus. A nossa morada não é aqui. Aqui é apenas uma passagem. Porque o nosso lugar está sendo preparado. Aleluia, Jesus. Então nós só cuidamos daquilo que o Senhor coloca para que nós cuidemos. E quando nós não conseguimos mais com as nossas forças lutar, o próprio Deus, Ele pelejará por nós. E eu creio que nessa noite o Senhor estará derramando força na vida de cada uma de nós, para continuar na peleja, para não desistir independente da situação. Eu admiro uma pessoa a qual ela não está aqui hoje, mas eu quero aqui falar dela, que é a mãe do nosso irmão Jean, né? A nossa irmã Dora, que, ao meu ver, ela é uma mãe muito lutadora, uma mãe que não desistiu do seu filho por nada, né, Jean? Uma mãe que, com forças ali, com unhas e dentes, ela lutou a todo momento para não perder a vida do seu filho. Quantas e quantas mães estão nesta mesma situação, igreja? Quantas e quantas mães? E nós vemos que Deus, Ele dá o resultado. Quando nós pelejamos, quando nós insistimos e persistimos, o Senhor, Ele dará o resultado. Aleluia, Jesus. E eu quero, igreja, nesta noite também louvar ao Senhor pela vida da minha mãe, a qual está aqui nesta noite. E ela realmente lutou por mim com unhas e dentes. Foi uma mãe a qual não desistiu da minha vida, a qual não desistiu do propósito, porque eu creio que eu fui o propósito de Deus na vida dela, né? E ela cuidou de mim com muito carinho, ela cuidou de mim com toda a dedicação que ela pôde, com todos os seus esforços, mesmo eu sendo filha única, mesmo assim, tudo que ela tinha com as suas poucas condições era em volta de mim, sempre foi em torno da minha vida. E até hoje, a confiança que ela deposita em mim é muito grande, e eu fico maravilhada com isso. Se ela, olha, igreja, minha mãe é assim. Se ela tem um pão, por exemplo, se ela tem um pão, ela não come aquele pão. Ela guarda. Se eu falar, mãe, amanhã eu vou ir, ela guarda aquele pão, que é para quando eu chegar eu comer aquele pão. Ela é desse jeito, não é de hoje, ela sempre foi assim. Sempre. E atualmente, por eu já ser uma mulher casada, né, ela não mudou nada. O cuidado continuou o mesmo, e às vezes ela ainda age mais ainda. E eu louvo a vida dela porque o Senhor também depositou nela a confiança, né? Deus depositou nela também a fé de insistir, de persistir a me criar, porque não foi fácil. Só ela sabe o que ela passou, eu também sei. Foi muito difícil, igreja, muito difícil. Mas o Senhor, Ele nos deu vitória. O Senhor, Ele nos dá a vitória todos os dias. E eu já também louvo pela minha vida, né, a qual Deus me deu 2 filhos, Mária e Taylor. Eu louvo a Deus por isso, né, porque é um privilégio ser mãe. Louvo ao Senhor. E também quero louvar a Deus pela vida dos jovens, a qual verdadeiramente, do fundo do meu coração, são meus filhos. São meus filhos, igreja. E às vezes eu fico assim pensando que cada coisa que um deles passa, eu sinto como se fosse comigo mesmo, como se realmente fosse um filho que eu tivesse parido. Que eu louvo ao Senhor porque já vai fazer 10 anos que eu estou à frente dos jovens. E foi com todo o esforço a qual o Senhor, Ele depositou essa confiança. E eu fico alegre por poder ter esse privilégio de cuidar da vida deles, no mundo espiritual e às vezes até mesmo no mundo carnal.
mesmo assim eu vejo que o Senhor ele tem me capacitado a cada dia Obrigada, para Deus. continuar cuidando da vida deles. Amém, meu Deus. Em nome de Amém. Amém. E quando a igreja Deus ele colocou muitos jovens, quando alguns jovens eles desabafam comigo algo íntimo deles, eu falo assim: Senhor, me capacita, Deus, para que eu instrua os teus filhos. E é incrível, igreja, porque o Senhor, ele verdadeiramente me capacita para que eu direcione cada jovem no mundo espiritual. E eu vejo assim o cuidado de Deus, né? Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Jefferson, a qual é mais um filho nesta casa do Senhor e é mais um filho para mim. Já louvo a Deus pela vida dele e também pela vida da mãezona, né? A pastora. Louvo a Deus pela vida dela, a qual tem um carinho muito grande por mim, eu também tenho um carinho muito grande por ela. Louvo a Deus pela vida de todas vocês, a qual às vezes eu sinto que sou mãe, e às vezes também eu sinto que vocês são minhas mães, né? Nós trocamos carinhos, trocamos experiências, trocamos conselhos, uma fortalece a outra, e isso é muito bom, igreja. Isso é muito maravilhoso. E pensa como eu fico feliz quando eu vejo mulheres que têm mais idade do que eu, chegando até a mim como se fosse uma filha do mundo espiritual. E eu falo, meu Deus, que privilégio. Que privilégio, porque é o Senhor a qual, né, nos capacita na caminhada, no pelejar do mundo espiritual. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, irmãos, em nome de Jesus. E lembre-se que Deus, Ele nos capacita cada dia. Não somente para gerar filhos, mas para gerar propósitos. Amém, irmãs? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.